Estamos de volta, é a Diário TV nas eleições municipais, que você já está bem próximo de poder escolher o seu candidato, e a gente faz essa série de entrevistas aqui para você acompanhar e conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Teresópolis. Hoje quem está aqui com a gente é o Leandro Neves, a gente agradece muito a presença dele, como dos outros candidatos também, todos que vieram aqui para trazer as suas propostas. A gente já chega na reta final, né? Apenas mais 2 candidatos aqui nessa reta de entrevistas. Tivemos os candidatos a vice-prefeito também para você conhecer tudo, né? Até porque a gente vive num momento, né, que Teresópolis conheceu muitos dos seus vice-prefeitos. Então é interessante a gente saber como é a chapa, todos os detalhes a gente traz para você as entrevistas. Estamos chegando ao segundo bloco. Lembrando que as entrevistas com os candidatos a prefeito são 3 blocos, né? A gente salienta sempre isso, 3 blocos em que o candidato tem 15 minutos para falar sobre o tema que ele escolher. E no terceiro e último bloco, ele tem, no final desses 15 minutos, mais 3 para poder falar à vontade, conversar com quem estiver aí assistindo, para conhecer mais, né? Ele faz o convite ao voto, enfim, é tempo livre para discorrer livremente. Agora, a gente vai então para o segundo bloco dessa entrevista. Vamos começar a falar sobre industrialização. É um tema interessante, né, porque Teresópolis, Leandro, num determinado tempo, né, já chegou a ter uma feira da indústria, né, no começo dos anos 90. Nos anos 90 tivemos a feira da indústria FINT, que era bem legal, foi realizada no Pedrão. E Teresópolis tinha indústria pujante no Meudon, tinha aqui no centro, tínhamos a Sudantex. Enfim, Teresópolis tinha uma indústria muito forte. Há pouco tempo tivemos aqui SESI e Senai que foram embora, né? A gente viu que realmente nem para a gente ter essa assistência serviu, né? Que são 2 entidades muito boas para acompanhar esses trabalhadores, acabou indo embora justamente porque, pelo que a gente percebe, a indústria em Teresópolis perde cada vez mais força. Quais são, então, as suas propostas para a industrialização em Teresópolis? Marcos, você colocou muito bem. Eu queria só explicar antes da minha ideia para as indústrias, por que ocorreu esse fenômeno. Eu volto lá de novo, na abertura política, que foi dada aí no início dos anos 80. O Brasil, Marcos, ia muito bem, obrigado, até aquela época, na infraestrutura e na industrialização. Por isso que Teresópolis tinha Sudantex, Termocel, a Mil Suíça. Eu trabalhei na Mil Suíça, na barriga da minha mãe. Minha mãe também trabalhou. E Spabra, Fibre, tinha fábrica de prego no Meudon, tinha a Finlândia, ali em Vargem Grande, e a gente, da mesma forma que a gente vê aí tinha a Mondaine, ali nas Pimenteiras, do lado do quartel da PM, Mondaine, e outras mais. E da mesma forma que a gente está perdendo nossos prédios históricos, nossas casas, que estão sendo derrubadas aí todos os dias, para favorecer um pequeno grupo que está se beneficiando aí da verticalização da cidade. E, Marcos, hoje, vou só pegar uma tangente, hoje a gente está vendo, no meu entender, o segundo tipo de migração para Teresópolis. Antigamente, Marcos, as pessoas moravam no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Zona Sul do Rio, Barra da Tijuca, em lugares excelentes. E quando se deparavam com Teresópolis, eles achavam Teresópolis excepcional. E aí adquiriam casas assim, aqui. Por isso o hábito do veraneio, desde a época de Jorge March. Mas isso se acentuou muito a partir dos anos 60, até os anos 90. Por que eu toquei nesse assunto? Porque essas pessoas deixaram de vir para a cidade devido àquelas mudanças políticas e etc. E hoje vem um outro tipo de pessoa. A pessoa, não chamo de uma forma ofensiva, mas são pessoas que vêm às vezes como refugiados. Eu converso muito com as pessoas e legal a sua cidade, isso, aquilo, outro, o clima, não preciso de ar-condicionado, isso é legal. Eu gosto da vegetação, mas quando o cara fala que aqui ele pode portar o celular na rua, eu falo, caramba, ele está vindo por um motivo, ele é um refugiado. Porque onde eu moro, lá no Rio, eu ouço tiroteio todo dia. E essas pessoas estão ocupando esses
condomínios novos aí. Aí eu pergunto para vocês, quando, no local de origem dele, o local que ele nasceu, que foi criado, quando lá melhorar, quando ele puder portar o celular na rua, não tiver mais tiroteio, se Deus quiser isso vai acontecer. O presidente Bolsonaro está aí aparelhando a PRF, está prendendo muito, como nunca se prendeu, principalmente o tráfico de drogas. Se Deus quiser, em 2022, a gente vai conseguir mudar essa legislação aí que facilita tanto a criminalidade no Brasil. E aí, imagina, quando essa pessoa começar a poder voltar para sua casa, para o seu município de origem, vai ficar uma bolha aqui em Teresópolis. Uma bolha imobiliária. Vão deixar de pagar IPTU, provavelmente. Isso acontece. E a gente não sabe o que vai acontecer. A história ficou para trás e criou-se essa bolha. Então, a industrialização, passado esse período aí dos anos 80, o que aconteceu? A gente tinha tanta empresa boa e etc. Por exemplo, e aí a gente tinha o que eu chamo de terceira porta de emprego, que é a indústria. Eu morava na Fonte Santa, no morro lá na Fonte Santa, com 4 anos de idade, e minha mãe trabalhava na Termocel, e ela pagava babá para mim. O início da minha alfabetização foi pelas minhas babás. Olha o que é indústria. Olha o que é indústria. Meninas novas, que hoje a gente vê aí muita menina à toa, e a gente sabe que cabeça vazia, né, é oficina, e tinha o seu dinheirinho, tinha o seu empreguinho. A gente tem que lembrar também que antes de 88, as crianças podiam ter contato com o trabalho, que é uma coisa muito saudável. No meu modo de ver, a gente tem ali o calejamento e a gente quer estar no mundo dos adultos, mas é no mundo bom, né? É no mundo que edifica. E hoje é o contrário. Hoje as crianças têm contato com o lado ruim do adulto. E somente a indústria ela pode trazer salários de um patamar mais elevado. Salários de 1.000 a 10 mil reais, de 1.000 a 20 mil reais. E eu costumo dar um exemplo nas palestras que eu dou, às vezes, nas escolas, e eu acabei profetizando, e eu acho que isso vai chegar no ouvido do dono dessa empresa. Eu dou o exemplo da Nestlé. A Nestlé, Marcos, ela tem um programa para os jovens, que ela recruta os jovens. Olha o que uma empresa faz na comunidade. Ela recruta os jovens nas escolas e ela pede um currículo mínimo, que é inglês intermediário e informática básica. Aí você já muda o conceito de ensino na cidade. Por quê? Vão abrir cursos de inglês e cursos de informática voltados para a indústria. Essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, já na Nestlé, ali é uma seleção, e se aprovados, eles já saem com 18 anos de idade, já com salário acima da média local. E é aquilo, quem gasta dinheiro? É o jovem. É o cara que quer presentear a namorada, quer presentear a mãe no Dia das Mães, começa a conhecer os restaurantes, as boates e etc. Aí eu pego uma outra tangente. No plano que eu escrevi, eu vou fomentar a vida noturna. Contrapartida, o cara quer abrir um pub. Contrapartida, amigo, isola, só isso. O resto, seja feliz. Gere renda, gere emprego, gere dinheiro, só isso. A gente tem aí, como você está falando, a questão de inserir os jovens. A gente tinha aqui o projeto do Promage, que é um projeto muito falado até pelos candidatos atualmente, né? Você acha que o Promage, claro que não da forma como era feito aqui, mas um programa que inclua os jovens para fazer essa inserção que você está falando, é interessante para a Prefeitura tocar? Marcos, sinceramente, a minha pegada ela é de diminuir o Estado. O Promage eu vejo que ele aumenta um pouquinho. Então, eu prefiro essa questão da parceria público-privada. A gente pode fazer algo parecido com as empresas. Marcos, o empresário, ele faz. É só o Estado não meter a mão no bolso dele. É só ele não meter a mão no bolso do empresário. Ele faz. Simplesmente acontece. E existem empresas também, incubadoras de base, que elas querem o quê? Cérebros. Um espaço, o adolescente, o jovem vai para lá e usa a imaginação. Estou precisando de um projeto para esconder essa fiação horrorosa aí da cidade. O jovem que tiver uma ideia genial, provavelmente está milionário. São as empresas incubadoras de base.
A iniciativa privada, ela consegue fazer isso. Inclusive, por lerem o meu plano de governo, tem uma universidade americana querendo vir para Teresópolis e ela faz esse trabalho de incubadora de base. Inclusive, ela tem um projeto em Ilhéus, se eu não me engano, posso estar enganado, tá, gente? Que movimentou a economia local. Eles fabricavam, né, plantavam o cacau, exportavam e ganhavam muito pouco, coisa de 5%. Não acontecia nada na economia local. Fizeram um projeto, chegou num consenso e começaram a importar a máquina. Hoje eles produzem bombons deliciosos e muito criativos, com vários sabores. Até um lá misturado com café que eu provei, excelente. E já mudou a economia local. Interessante. A gente já tocou aqui em industrialização, infraestrutura e você falou um pouco de meio ambiente, né? Falando daqui da cidade. Eu vou juntar esses três assuntos e a gente você falou de verticalização da cidade. Vou juntar isso tudo numa questão só, que é a Sudantex. Sudantex já foi uma indústria pujante. Hoje em dia, tem pessoas que querem um parque, já houve esse projeto do parque, as pessoas ainda querem. A prefeitura apresentou um projeto de vários prédios, diverge aí o número, no começo eram 20 e tantos, agora são menos de 20 ou não se sabe se vai ter parque ou não pelo projeto da prefeitura, enfim. Você, assumindo como prefeito, qual a ideia que você tem para esse espaço da área da Sudantex? Marcos, até pela história do local, é uma história muito linda, né? A Sudantex era o que era porque não tinha a Constituição de 88 e ela era de americanos. Aquele boom, né, que a gente ouvia nas ruas. O cara tinha escolaridade pequena, segunda, terceira série, estou trabalhando na Sudantex. Era um emprego. E eu lembro de um fato, de um vizinho que ele entrou, numa semana, na outra já tinha sido promovido. Comprou um Opalão, 6 cilindros, e era churrasco todo fim de semana. Ele viveu a vida. E outras pessoas, muitos empresários de hoje são ex-funcionários da Sudantex que juntaram dinheiro. Então, esse espaço ali eu vejo como emprego, como indústria. E aqui em Teresópolis tem um modelo excelente, que é aquela empresa, aquela cervejaria de Serra do Capim. Eu não sei se você lembra o que era ali. Era um pântano. Era um lugar horrível. Atrás tinha uma birosquinha, na rua de trás, e o posto de gasolina parecia aqueles postos de gasolina de filme de terror, abandonado. Hoje, aquela empresa reestruturou o local, urbanizou, plantou árvores. Essa birosquinha da rua de trás, que é uma rua bem escondida, ela virou um armazém, tem tudo, e tem até alguns quartos ali para os caminhoneiros, etc. Olha só a economia local. O posto de gasolina não para. Tem um restaurante excelente, esse dia eu almocei lá, recomendo. E muitos caminhões fazem o pernoite ali. Mudou o local e emprega pessoas de 4 municípios. Aí, olha só que maneiro. O pessoal pensa, né, alguém já deve ter pensado, tirando o emprego aqui, negativo. Esse cara que vem lá de Além Paraíba, lá, o que ele fala? Eu estou empregado em Teresópolis. E aí é o nosso nome sendo bem ventilado. Então, esse molde que eu vejo aqui no Sudantex. Lógico que a gente vai tentar um impacto pequeno no trânsito. Né? Tem muita empresa que você só vê o muro, você não sabe nem o que se faz ali dentro. E ali a gente vai ter as fintechs, vai ter as incubadoras de base. E é aquilo, novamente, o empresário faz. É um terreno enorme e, de repente, uma contrapartida. A contrapartida, lógico, empregar teresopolitanos. Mas, de repente, fazer um pequeno parque. Acho que chega nesses moldes aí. Agora, eu vi candidato prometendo Central Park, pelo amor de Deus, né? Marcos, não se constrói uma casa pelo telhado. Nossa cidade hoje, ela está reduzida a um nada. Como que você promete esse tipo de coisa e como tem gente que ainda acredita? Pelo amor de Deus. E qual o caminho para... Você já está falando que já tem contato com algumas... já está sabendo de algumas empresas, instituições que querem vir para Teresópolis, mas a gente vê que Teresópolis, espaço central aqui, não temos muito, né? Mas como incentivar as indústrias a virem para Teresópolis? Marcos, até nisso a gente é privilegiado, não só a natureza exuberante.
Teresópolis, teve um período que Teresópolis seria a capital do estado do Rio de Janeiro. Daí, o fato do Alto ter aquelas ruas largas. É interessante, né? Por quê? Porque ela foi planejada para isso. Ela vinha dessa forma até a Praça Olímpica. E ali terminava a cidade, né? Ruas largas, bem espaçadas. O rio, ele corre de forma paralela em um bom pedaço. E a gente tem, simplesmente, a maior rodovia do Brasil passando aqui do lado, que é a BR-116. E a Teresópolis-Friburgo. Nesses terrenos que eu vislumbro essa industrialização. E ali, na Rio Bahia, há um entroncamento importante de rodovias e de municípios. Tem acessos para a Volta Redonda. E outro dia me falaram de uma cidade que eu não acreditei. Você passa por Sumidouro até. Que o pessoal corta caminho. Então, de repente, para o futuro, é até um eixo que vai ser muito cobiçado por indústrias. Como que eu farei? Meu amigo, just do it. Se eu puder, eu vou na Coreia do Sul chamar a Samsung para cá. Se eu puder, eu vou na Suíça chamar a Nestlé. Aliás, eu vou. E vai acontecer. Pode ter certeza. É levar o nome de Teresópolis para trazer, né? Porque Teresópolis a gente sabe que é muito conhecido aqui a gente tem informática, né? Então já temos bastante base para poder e conhecimento, né? A Casa da Seleção Brasileira, né? Tem essas coisas aí. Teresópolis tem várias coisas, vários nomes aí que acabam chegando. Chegou os 15 minutos, né? A gente fechou aqui o segundo bloco falando sobre industrialização. E no terceiro bloco a gente tem 2 temas aí importantes, só resta saber se vai dar tempo, né? Porque são assuntos para lá de espinhosos, educação e saúde, que a gente tem para falar ainda aqui com o Leandro no próximo bloco. Leandro Neves, candidato a prefeito de Teresópolis, você está conhecendo as propostas dele. No próximo bloco tem mais 15 minutos para ele conversar e depois mais 3 minutos para discorrer aí e conversar mais um pouquinho com você. Fique ligado aqui na Diário TV, a gente volta rapidinho.